Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto não tão árido, tão técnico, né? Vamos falar um pouquinho sobre a minha história, ou melhor, o porquê de eu ter entrado nessa de construir um jardim botânico, né? Coisa que ninguém jamais tenha pensado, talvez, né? Mas eu gostaria de resumir a minha história lá em 1949, quando eu nasci. Na verdade, não era nem para ter nascido, ou melhor, não era para ter sobrevivido, porque você sabe que naquela época as crianças nasciam de uma parteira e não de um hospital, né? E esse foi o meu caso, claro, principalmente o fato de eu ser de origem rural, né? Justamente no dia do parto, no momento do parto, eu contraí uma doença infecciosa, um tétano, que não é uma coisa muito simples, né? Por um descuido da parteira, que evidentemente usou uma faca não totalmente higienizada. E aí foi um período longo de sobrevivência em coma, né, durante semanas, em que todo mundo apostava que eu não sobreviveria. E realmente até hoje ninguém sobreviveu a um tétano desse nível. Mas estou aí e espero viver por muitos anos ainda, ok? Então foi um começo bastante trágico. Mas talvez isso tenha me ensinado a superar outras dificuldades ali, né? Estudei, evidentemente, em escolas rurais enfim, curso primário. Depois não continuei porque não havia uma escola ali perto de colegial, ou melhor, de ginásio e colegial, enfim, estudo secundário. E fiquei parado durante pelo menos 6 anos, né? Ou 6 anos. E aí eu achei que eu deveria continuar estudando. Não havia nenhum incentivo tal para isso, da família tal, porque você sabe, né, uma família de italianos se faz muitos filhos para trabalhar realmente, para ter mão de obra, que é exatamente o que fizeram meus pais, né? E portanto, você estudou o curso primário, aprendeu a ler e escrever, você tem que trabalhar, né? Mas aí de um momento me deu um estalo, eu falei, não, eu preciso continuar a estudar. E tomei a iniciativa de voltar a estudar, mesmo já grande, né? Voltar a estudar o ginásio no meio das crianças pequenas, ficava um pouco envergonhado, né, com aquela situação. Mas enfim, fui estudar, fiz o primeiro ano e o segundo, e durante o segundo ano eu decidi que eu poderia acelerar o processo se eu fizesse o curso supletivo, naquela época chamada Madureza Ginasial. Foi o que eu fiz, estudei muito, fiz até um curso preparatório numa cidade lá perto, e terminei realmente, após o segundo ano do ginásio, terminei o ginásio como um todo, né? Que normalmente é 4 anos. E aí, evidentemente, eu fui estudar o que eu queria realmente, que era a escola agrícola. E fui estudar numa escola agrícola em Araquari, Santa Catarina, e fiz um vestibular muito puxado, tal, passei, entrei e comecei a estudar o primeiro ano do curso colegial, é um internato, né? Mas quando eu fui buscar o diploma, né, da conclusão do ginásio em Joinville, onde é a cidade onde eu prestei o exame, o pessoal vendo minhas notas falou, puxa, você teve notas maravilhosas, por que você não faz o colegial supletivo, né? Daí eu falei, puxa, já estou estudando o primeiro ano do colegial, mas sempre é uma tentação. Enfim, aceitei o desafio e parti para a luta, porque não é fácil estudar os 3 anos num ano só e ainda cursando o primeiro colegial do Colégio Agrícola. Isso eu fiz, me dediquei muito, trabalhei muito, inclusive fui punido várias vezes por estar escondido no mato durante o momento de trabalho estudando, ou à noite, após o encerramento das atividades, às 9 horas, ninguém pode ficar mais em pé, todo mundo tem que dormir. Eu ia no banheiro e ficava lá estudando. E várias vezes fui apanhado fazendo isso e fui punido várias vezes. Mesmo assim eu continuei até o fim e no final do ano fui fazer o exame e felizmente passei novamente. Então fiz também o colegial em 1 ano. Aí evidentemente eu fui fazer o vestibular, é o próximo desafio, né? A única opção que havia aqui na região em termos de agronomia, porque eu nunca imaginei outra coisa a não ser agronomia, eu fui estudar em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, fui prestar exame e passei em 17º lugar, não fiz nenhum cursinho, não fiz nada, né? E aí surgiu o problema, como que eu vou me manter numa cidade como Curitiba, né?
sem ganhar nada, eu não podia contar com nenhum centavo da minha família, absolutamente nenhum centavo. Mas a gente conseguiu uma pequena bolsa dos jovens 4S, de um clube de jovens rurais que existe no Brasil, existia na época também. E aí eu consegui uma pequena bolsa que dava para me ajudar. E depois eu consegui entrar na casa de estudante e tranquilo foi. Bom, aí eu fui até o fim, aos 4, 5 anos, né, do curso, me formei e fui trabalhar na própria empresa que me concedeu a bolsa, que era a Nestlé na época, né? E trabalhei lá durante 1 ano e meio, 2 anos, mas aí eles vendo o meu progresso e tal, eles achavam que eu era muito bom para iniciar uma nova tecnologia que estava sendo introduzida na empresa, que era a computação. Uma coisa que hoje é comum, na época estava começando. Eu fui contratado, fui convidado para dirigir isso aí. Eu falei, não, eu não estudei agronomia para estudar computação, então eu vou sair. Aí fui trabalhar no Instituto Agronômico do Paraná, na pesquisa, né, em controle de plantas daninhas. E para fazer controle de plantas daninhas, tem que conhecer as plantas daninhas, né? E aí eu comecei a estudar as plantas daninhas e percebendo que não havia nenhuma publicação, logo já pensei de escrever um livro sobre isso para ajudar as pessoas que viessem depois de mim. Bom, fiz isso aí em 1976, eu estava lançando o meu primeiro livro, que era sobre plantas daninhas do estado do Paraná, que era onde eu trabalhava. Bom, mas o meu sonho principal era sempre ter, desde lá do início, quando me formei, em 1973, era ter um espaço onde eu pudesse cultivar plantas diferentes. Afinal de contas, eu fui criado dentro do mato, aquilo lá para mim era mágico, eu precisava realmente ter essa vivência o tempo todo com a floresta, digamos assim, né? Então eu tinha esse sonho de ter um espaço um dia para onde eu pudesse cultivar plantas raras, diferentes, importantes, né? E como a partir logo do início eu fazia muitas expedições pelo Brasil coletando plantas primeiro para produzir os livros de plantas daninhas, mas depois já fui avançando em outros segmentos de plantas para paisagismo, plantas ornamentais, árvores para arborização urbana, foi um tema muito forte, né? Eu tive que conhecer a flora brasileira, as árvores nativas, para poder orientar. Aí eu já não estava mais na Copersucar, mas sim estava numa empresa privada aqui em São Paulo, a Copersucar, né? Mas antes disso, ainda enquanto no Instituto Agronômico, eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação nos Estados Unidos. E com isso me abriu muitos horizontes. Tanto que eu me envolvi lá com esse tema de plantas daninhas e o meu professor principal lá, o Major Professor, me convidou para a gente fazer um livro. E eu saí a campo e saímos pelo Brasil, pelo país inteiro fotografando e tal. E conseguimos produzir um livro também lá nos Estados Unidos, que chamava na época The Weeds of the United States and Their Control. Ervas daninhas dos Estados Unidos e seu controle, né? Em coautoria com o meu professor. Então saí fotografando plantas e tal, fizemos um livro, pela primeira vez nos Estados Unidos, um livro a cores sobre plantas daninhas, né? Não havia, né? E com isso ficou muito popular o livro, tal. Até hoje as pessoas me procuram, mas a editora já não produz mais esse livro, tal. Enfim, aí voltando para o Brasil, logo fui trabalhar na Copersucar, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com reflorestamento, com arborização, com paisagismo, enfim, com tudo isso que eu acabei escrevendo um livro sobre isso, né? Então foram os livros de árvores, já no início dos anos 90, né? Plantas daninhas, depois nós produzimos mais 2 livros, né, no período dos anos 80, né, nos anos 80, que era o tema com que eu trabalhava na época, né. E aí, no início dos anos 90, publiquei o livro das árvores e aí saí realmente me dedicando muito mais ao estudo da flora como um todo. Fazia muitas expedições pelo Brasil, procurando plantas, identificando, reconhecendo. Foi um trabalho muito intenso, principalmente a partir de 1994, quando eu abandonei a carreira como empregado, né, como agrônomo, como empregado, e trabalhei só por conta desse trabalho das plantas. Para mim, na época fundei o Instituto Plantarum de Estudos da Flora. Então aí foi um período de muito crescimento, de muita realização, foi uma coisa incrível, os livros vendiam muito bem. E aí, daí até hoje, né, já são quase 40 livros, né? Sempre sobre o tema sobre plantas, incluindo aí, lógico, os aplicativos, os e-books, os iBooks, etc. Ok? Bom,
Então esse sonho de ter um espaço onde eu pudesse cultivar plantas e alguma coisa que eu pudesse deixar como um legado para a sociedade, isso aconteceu em 1998, mas como eu falei, esse sonho é muito mais antigo. Eu só consegui realizar isso aí em 1998, quando eu consegui adquirir uma área de 10 hectares aqui dentro, praticamente, hoje dentro da cidade, né, em Nova Odessa, na cidadezinha do interior de São Paulo, e é onde eu comecei a cercar a área, fiz um projeto e comecei a plantar, né? Não tinha pressa o tempo que levasse. Demorou 13 anos para isso aqui, para as árvores crescerem, para tudo ficar como está hoje, por exemplo, né? Aí em 2011 nós decidimos que nós iríamos abrir a visitação, que era o sonho antigo, né? Então, como vocês podem ver, eu nunca priorizei ganhar dinheiro na minha vida, porque todo mundo sabe que esse tipo de negócio não dá dinheiro, né? Pelo contrário, ele dá despesa, né? É igual um sitiante, né? Pergunta para um sitiante quanto que ele gasta para manter um sítio, é a mesma coisa, né? Lógico, aqui a gente tem outras fontes de renda, tem uma visitação, temos os livros, temos ensaios fotográficos, temos vários espaços para eventos sociais e corporativos, né? Então temos outras fontes de renda, mas mesmo assim ele está no limite de sustentabilidade, né? Porque é algo que não dá dinheiro, principalmente quando você está localizado com um projeto desse numa área não turística. Se estiver numa área turística importante, certamente você terá muito mais sucesso. Mas enfim, foi aqui que nós conseguimos comprar e aqui que nós construímos. Eu gostaria de dizer que o jardim é um sonho antigo, ok? E isso eu quero deixar como um legado. Eu sei que é difícil porque tudo vai depender da sobrevivência dele. Nós não temos nenhum apoio, nenhum aporte financeiro de ninguém, né? A única coisa que nós temos hoje é o reconhecimento. Nós éramos uma ONG inicialmente e agora temos o reconhecimento, a certificação de OCIP, que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é um título conferido pelo Ministério da Justiça. Mas isso não significa que nós vamos ganhar dinheiro público, não existe isso. Aliás, não existe nem privado nem público, né? As empresas não doam nada se não tiver nada em troca, né? E, portanto, esse lance de doar, como fazem nos Estados Unidos e tal, é porque tem uma compensação financeira, uma compensação fiscal, alguma coisa assim, né? Mas aqui no Brasil, se você está num segmento que a gente chama de meio ambiente, esse é o único que não tem absolutamente nenhum programa de apoio governamental. Na saúde tem, no esporte, na cultura, na arte, tudo tem algum programa. Como tem a Lei Rouanet, aqui em São Paulo tem o PROAC, tem vários programas de apoio a essas instituições, mas meio ambiente não tem nada, absolutamente nada. Então nós temos que gerar os nossos próprios recursos para sobreviver. Então a gente depende muito de vocês que nos visitam, que nos apoiam, que compram nossos livros, ok? Porque não há outro meio para você sobreviver, né? Bom, esse é um projeto que não se conclui nunca, né? O plano inicial era ter coleções de plantas raras, plantas ameaçadas de extinção, plantas potencialmente importantes, né? Foi o que a gente fez aqui, né? E alguns grupos a gente faz um trabalho mais amplo, como por exemplo begônias, como gesneriáceas, como palmeiras, como aráceas, amarilidáceas, enfim, vários grupos em que a gente tem praticamente todas as espécies da flora brasileira aqui dentro. A prioridade aqui é a flora brasileira, ok? Como eu sempre falo, o santo de casa não faz milagre, né? Então, realmente, estudar a flora brasileira não tem grande apelo, assim, em termos de mídia, coisa desse tipo, né? Mas, enfim, a gente está fazendo, acho que está fazendo com sucesso e essas plantas estão aqui ao longo desse período todo, que mais de 30 anos já, muitas espécies foram à extinção na natureza, porém aqui elas estão aqui vivas ainda, né? Então a gente tem esse papel como um guardião dessas espécies, né? Então o objetivo é passar isso para alguém que tem interesse em multiplicar, não para um colecionador, não, para alguém que queira multiplicar de uma forma comercial, para que isso pegue, né? Mas infelizmente essas plantas não têm um grande apelo ornamental ou econômico, e aí não há interesse realmente de o mercado se interessar por plantas raras ou ameaçadas de extinção, né?
Aqui temos palmeiras, principalmente palmeiras, né, que estão extintas já, e estão aqui ainda mantidas vivas aqui. A gente faz um trabalho de estudo, de multiplicação, né? Porque essas plantas que normalmente são extintas, elas têm alguma dificuldade de multiplicação a ponto de elas serem realmente, de entrarem para extinção, né? Também porque o seu habitat foi destruído, é lógico. No caso, por exemplo, de Butia leptospata, que era aí do sul do Mato Grosso do Sul, era uma região muito plana que virou totalmente uma lavoura agrícola. Então não há como ela sobreviver lá, né? Não ficou nenhuma reserva para trás, nada, né? Bom, o nosso plano futuro é continuar escrevendo, lógico. Uma coisa muito forte em mim é fazer esse trabalho de divulgação das informações, de conhecimento sobre plantas em geral, né? Então nós estamos nesse momento, já com quase 73 anos, trabalhando com inteligência artificial. Queremos produzir a primeira parte, aplicativos que já estão inclusive no mercado, alguns, de fazer buscas muito automáticas de necessidades. Por exemplo, eu quero plantar uma árvore na minha calçada que está debaixo de uma fiação elétrica e que a calçada tem apenas 3 metros de largura. Enfim, o que eu planto? Tem muitas plantas na flora brasileira. Bom, o aplicativo te dá essa resposta rapidinho, em 3 toques. Tum, 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 está aí a resposta. Ele te dá um monte de opções, você que vai decidir. Essa aqui eu acho mais legal. Todas são adequadas, porém essa é mais bonita e tal, né? Então essa é a primeira parte do uso da inteligência artificial. Agora nós estamos trabalhando com inteligência artificial visando a identificação de plantas por fotografia, né? Porque identificar uma planta, gente, não é uma tarefa nada fácil se você não tem alguém que te fala na orelha qual é o nome da planta. Porque se você é um cara conhecedor da botânica, você tenta ir até a espécie. Mas olha só, isso é uma tarefa difícil até para os especialistas, ok? Até para os especialistas. Pergunta para o especialista se ele conhece todas as plantas do seu grupo. Não conhece, né? E a gente, ao longo desses anos, nós vimos acompanhando esse trabalho. Aliás, isso começou em 1997, quando eu fui convidado para a Universidade de Harvard como um pesquisador convidado. E eu levei esse projeto para lá, para identificar as árvores nossas aqui através de imagens. E eles falaram, cara, você está muito à frente do seu tempo. Essa tecnologia não existe ainda. Existe, por exemplo, para identificar rostos humanos, comparar rostos, mas isso aí não. Mesmo assim, eu passei, aí eles mandaram entrar em contato com o MIT, que é lá vizinho de Harvard, né? Onde tinha um jovem PhD, recém-formado, que estava desenvolvendo esses algoritmos de comparação para o Google, né? Para comparar imagens. Hoje tem no Google, né? E aí começou todo esse trabalho, né? Mas aí demorou para evoluir. Hoje, então, depois de 25 anos, né, nós temos condições de apresentar brevemente um produto final em que você, com plantas brasileiras, porque tudo se baseia num acervo de imagem, numa base de dados muito grande, gigantesca, com plantas nossas, porque existe na Europa já, mas para as plantas deles e poucas plantas nossas. Então, nós estamos trabalhando na formação dessa base de dados, que já começou lá em 1974, né? Nós temos isso tudo, então já estamos bem adiantados nesse aspecto, ok? Então esse é o nosso futuro, é isso aí mais ou menos. E o jardim sempre com o objetivo de torná-lo cada vez mais grandioso e cada vez mais útil para a sociedade, ok? Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. E espero que tenham gostado de eu falar algumas coisas assim que não é muito técnica. Compartilhem esse vídeo, divulguem, e eu estarei aqui sempre à disposição. Grande abraço a todos.